As mãos do meu avô, Paulo Aquino Salles, eram um mapa do tempo e da luta. Cada cicatriz contava uma história viva, não encontrada nos livros. Ele falava de 1932 com um brilho nos olhos, misto de orgulho e tristeza. Para mim, a Revolução Constitucionalista era a voz do meu avô, não um capítulo distante. Ele me ensinou que a história é feita por gente comum, por jovens que lutaram por um ideal chamado Constituição. A memória é um campo de batalha, dizia ele, e a família é a nossa primeira trincheira. A história de vovô Paulo era a nossa identidade paulista, um legado de coragem e amor por São Paulo. Ele me fazia sentir parte de algo maior, uma corrente que começou antes de mim. Suas mãos carregavam o peso e a glória de uma geração que ousou sonhar e lutar. Elas construíram, plantaram, defenderam uma bandeira. Ao contar sua jornada, ele me entregava uma tocha, a responsabilidade de nunca esquecer, de manter a chama de 32 acesa. A história dele se tornou a minha. E assim, a memória segue viva. Para entender 1932, era preciso voltar a 1930, quando Getúlio Vargas chegou ao poder. São Paulo, acostumado a liderar, sentiu-se traído e sem voz. A promessa de uma nova Constituição era adiada e a insatisfação crescia. O governo provisório se tornava permanente e a política invadia as conversas do dia a dia. Interventores de fora governavam São Paulo, um desrespeito à nossa história. A exigência por uma Assembleia Constituinte era um grito por ordem e justiça. A frustração tomava as ruas, jornais e universidades. Estudantes começaram a se organizar, sentindo o peso da responsabilidade. Meu avô era um desses jovens, discutindo liberdade e democracia. O clima era de calmaria tensa. Todos sabiam que algo estava para acontecer. O ar cheirava a pólvora e esperança. O povo paulista, dedicado ao trabalho, agora se preparava para a luta. O grito preso na garganta estava prestes a explodir. E quando explodiu, mudou o Brasil para sempre. A paciência havia acabado. Tudo mudou em 23 de maio de 1932. Uma manifestação tomou as ruas de São Paulo exigindo a Constituição. Tiros foram disparados, 4 estudantes caíram. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Seus nomes viraram a sigla MMDC, símbolo da revolta. A dor virou combustível. O luto se transformou em chamado às armas. O movimento político virou causa popular, unindo o Estado inteiro. O MMDC era a senha da resistência, a faísca que incendiou São Paulo. A morte dos estudantes uniu industriais, operários, fazendeiros, estudantes, homens e mulheres. Todos se sentiam parte de uma família determinada. Eles plantaram as sementes da coragem. E dessas sementes brotou um exército de voluntários. Um exército que lutaria por um ideal. Um Brasil constitucional. A revolução era inevitável. O sacrifício deles não foi em vão. O povo paulista estava pronto para lutar. Quando a revolução eclodiu em 9 de julho, São Paulo se transformou. Cada rua virou frente de batalha, cada casa, um quartel-general. Jovens sem experiência se alistavam, movidos por urgência e dever. A campanha Dê Ouro para o Bem de São Paulo mobilizou todos. Mulheres foram heroínas, costuravam, cuidavam dos feridos, mantinham a indústria. Sem elas, a resistência não teria durado. Até crianças participavam, recolhendo metais, distribuindo panfletos. A guerra estava em todo lugar, unindo São Paulo como uma grande família. Fábricas adaptadas produziam capacetes e granadas. Trens blindados e matracas improvisadas mostravam criatividade diante da escassez. Era a luta de Davi contra Golias, um estado contra o resto do país. A bravura e união compensavam a falta de recursos. Cada cidadão era um soldado.
São Paulo lutava junto. Meu avô foi para o fronte no Vale do Paraíba, a principal frente de batalha. Ele falava pouco dos combates, mas o silêncio dizia tudo. O frio, a lama, o medo e a camaradagem entre soldados eram constantes. O combate era desigual, paulistas mal armados contra tropas federais bem equipadas. Era coragem contra aço. Ele viu amigos tombarem, carregou o dilema de lutar contra outros brasileiros. Não se via como herói, mas como sobrevivente. O hino paulista era cantado nas trincheiras, um ato de fé e desafio. A experiência marcou para sempre sons, cheiros, imagens gravados na memória. Ele aprendeu o verdadeiro significado do medo e da coragem. Coragem é agir apesar do medo. É lutar pelo que se acredita mesmo diante da derrota. A guerra no fronte acabou, mas a guerra da memória continuou. O legado ficou para sempre. Após quase 3 meses de combate, São Paulo se rendeu. A derrota militar trouxe dor e silêncio, mas a história seguiu outro caminho. O sacrifício dos paulistas virou vitória política. Vargas foi obrigado a convocar a Assembleia Constituinte. Em 1934, o Brasil ganhou uma nova Constituição. O ideal pelo qual tantos lutaram foi alcançado. O legado de 32 é feito de dor, orgulho e conquista. Para meu avô, a guerra deixou traumas, mas também propósito manter a memória viva. Ele se tornou guardião dessa história de um povo que não se curvou. O orgulho paulista vem do respeito ao sacrifício. Hoje, ao passar pelo obelisco do Ibirapuera, vejo as mãos do meu avô. Ouço sua voz, sinto o peso e a honra do seu legado. A história de Paulo Aquino Salles é a história de São Paulo. Às vezes, é preciso perder uma batalha para vencer a guerra. E a maior vitória é garantir que a chama da liberdade jamais se apague.